Uma alegria estar novamente com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias no livro de Josué, que nós vamos estudar, no capítulo 1. Nós vamos ler Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9 do primeiro capítulo. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos agora abrir na Epístola aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Capítulo 2, versículo 4, até o versículo 6. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por fim, capítulo 3, versículo 8 de Efésios. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, nós aqui estamos diante da tua palavra. Senhor, nós precisamos ser instruídos pela tua palavra. É preciso que tu fales aos nossos corações. Por isso, Senhor, capacita a mim, que vou expor a tua palavra, aos meus amados irmãos que vão receber a tua palavra, para que ela venha dos céus
e ela seja semeada nos nossos corações e produza aquele fruto que te agrada. Senhor, só o teu Espírito pode tornar esses momentos proveitosos aos teus olhos. E é por isso que nós nos encomendamos às tuas mãos, confiados na tua poderosa graça. Sê conosco, Senhor. Sê com os meios eletrônicos através dos quais podemos estar juntos. E guarda-nos, Senhor. Que a tua palavra possa ser preservada pura, vindo dos céus, até alcançar os nossos corações. Não seja apenas compreendida pelas nossas mentes, mas possa criar raízes no nosso interior, para que ela se torne carne em nós, vida, para a glória do teu nome. Senhor, nós clamamos a ti por isso, Senhor. Confiamos no teu braço poderoso estendido, para que esse momento seja usado por ti. E nos encomendamos alegremente nas tuas mãos, sabendo que tu és o nosso Pai amado, que nos ama. E oramos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso propósito em algumas sessões que vamos ter a partir desta primeira é estudar o livro de Josué. Esse é um livro muito interessante, porque ele trata da entrada do povo de Israel em Canaã. Como disse um irmão que estudou esse livro, o irmão Coates, neste livro de Josué, a terra não é descrita. Se nós quisermos encontrar uma descrição das delícias, dos deleites de Canaã, nós vamos encontrar isso no livro de Deuteronômio. Mas Josué é um livro, como diz o irmão Coates, é um livro de história militar. É um livro de campanhas militares, de batalhas, de ocupação da terra. É um livro muito importante para nós. Ele nos fala, irmãos, que nenhum de nós pode entrar na nossa herança a parte do conflito. Nós não vamos conquistar nada pelo qual nós não tenhamos batalhado. Essa é a lição do livro de Josué. Então, é um livro que trata da entrada na terra prometida de Canaã. A terra há muito tempo prometida ao povo de Israel e que finalmente estava agora à vista desse povo para ser conquistado. O que Canaã, o que o livro de Josué, o que a posse da terra significa para nós hoje? Nós que vivemos nos tempos da nova aliança do Novo Testamento. Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento ele é constituído de figuras, de sombras, de tipos, né? Isso está muito claro nas Escrituras. Nós lemos vários trechos do Novo Testamento que nos explicam isso, né? Se os irmãos quiserem algumas referências, por exemplo, 1 Coríntios 10, 6, né? Que nos fala sobre isso, né? 1 Coríntios 10, 6 nos diz o seguinte, vamos ver. Quando Paulo diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui a palavra exemplos é tipos, né? Então, esse texto aqui, mais adiante no versículo 11, de novo nós temos essa palavra. Estas coisas lhes sobrevieram como
exemplos, tipos, e foram escritas para advertência nossa, né? Se os irmãos forem olhar, por exemplo, Colossenses 2,17 fala que as coisas da antiga aliança eram sombras. Hebreus 10:1 também fala que eram sombras, né? Hebreus 9, 23 e 24 fala que as coisas da antiga aliança eram figuras. Hebreus 8:5 fala que eram figura e sombra. Então, nós sabemos que todas as histórias do Antigo Testamento, todas as cerimoniais, todas as coisas que foram feitas segundo a instrução de Deus no tabernáculo, no templo, tudo isso são figuras das realidades que vieram a se tornar concretas no Novo Testamento, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a vinda do Espírito Santo, o estabelecimento da igreja. Então, essas figuras e sombras do Antigo Testamento se tornaram concretas na Nova Aliança. Por causa disso, pelo fato de que o Antigo Testamento são figuras e sombras, e o Novo Testamento é a realidade concreta, muitos passam a desprezar o Antigo Testamento e se concentram exclusivamente no Novo Testamento. Muitos preferem estudar a vida de Cristo, os ensinos de Cristo, os discursos de Cristo. A realidade da igreja no livro de Atos, os ensinos apostólicos nas epístolas, as realidades da nossa salvação, da redenção na epístola aos Romanos, as realidades celestiais da igreja e da vida cristã na epístola aos Efésios, as coisas que nos fala Hebreus, enfim, o livro de Apocalipse e a concretização de todas as coisas, mas são muitos que se concentram exclusivamente no Novo Testamento e chegam ao ponto, alguns, de até desprezar o Antigo Testamento, como se ele fosse uma parte inferior ao Novo na Bíblia. O Salmo 36:9, ele nos diz, uma porção desse versículo nos diz assim: na tua luz, nós vemos a luz. Ele começa a dizer, o versículo 9 começa, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Queridos irmãos, nós precisamos de toda a palavra de Deus para compreender a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E precisamos ser humildes e reconhecer que as figuras do Antigo Testamento, elas vão nos ajudar a entender as realidades do Novo. Muitas vezes nós nos concentramos nas doutrinas, nos ensinos doutrinais, nos ensinos aprofundados do Novo Testamento. Mas, às vezes, nós temos dificuldade de entender corretamente o que esse ensino quer nos dizer. Existe o perigo de nos tornarmos teólogos ou filósofos se nós ficarmos exclusivamente concentrados nestas realidades. Quando nós vemos as figuras e sombras do Antigo Testamento, nós podemos ter uma ideia mais palpável dessas verdades. E isso nos ajuda a compreender, na medida que Deus quer que nós compreendamos. Por isso, nós precisamos de toda a palavra de Deus. Por essa razão, nós vamos estudar o livro de Josué. Sabemos que o livro de Josué, sendo um livro do Antigo Testamento, é um livro que tem figuras, que tem sombras e tipos. A conquista
de Canaã, ela é um tipo. Um tipo do quê? Para saber isso, nós vamos estudar o livro de Josué à luz da Epístola aos Efésios. A conquista de Canaã, ela ilustra o ensino de Efésios sobre a vida cristã. Ou seja, nós vamos ter o nosso foco em Josué. Esse é o objetivo. Mas nós vamos, frequentemente, extrair algumas coisas de Efésios e até mesmo de outros trechos do Novo Testamento para entendermos a relação das figuras de Josué com as realidades em Cristo Jesus estabelecidas no Novo Testamento. E, nesse sentido, vemos esse paralelo entre Josué e Efésios. Esse paralelo não é meu. Vários irmãos que estudaram a palavra de Deus, estudaram o livro de Josué, eles chamaram a atenção dessa correspondência. E, por isso, nós vamos fazer essa relação à medida que estudamos Josué. Por causa disso, como nós ainda teremos algumas mensagens adiante, além desta, né? No mínimo, teremos aí 4 mensagens, talvez 5. Eu encorajo os irmãos que querem ir adiante no estudo, que leiam os 2 livros, Josué e Efésios, à medida que nós vamos avançando no nosso estudo. O que significa Canaã? Qual é o significado espiritual da terra prometida de Canaã? Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, ele descreve o que é Canaã. Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 7 até o 10. Ali, Moisés diz ao povo de Israel: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui nós vemos uma descrição da terra de Canaã antes do povo entrar em Canaã. Nós sabemos que essa terra também é chamada de terra que mana leite e mel. E esse termo, terra que mana leite e mel, ele acontece 15 vezes no Pentateuco. Né? A primeira menção é lá em Êxodo 3:8. Então, essa terra que mana leite e mel é uma expressão frequentemente usada para descrever a terra de Canaã. Como terra onde há abundância, onde há riquezas, onde há plenitude de suprimento, onde há deleite e desfrute em termos terrenos. Né? Mas o que significa Canaã para nós? Na linguagem do Novo Testamento, o que significa Canaã? Nós sabemos que existe uma tradição, principalmente veiculada através de alguns hinos e cânticos, que dizem que Canaã é o céu. Né? Nós temos cânticos que falam em cruzar o rio, né? Irei ao céu de luz. Os irmãos conhecem bem isso, né? Como se cruzando o Jordão nós então ingressássemos nas terras celestiais. Será que Canaã é o céu? Se Canaã é o céu, então o nosso caminho nessa terra, aplicando a figura do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o nosso caminho na terra seria sair do Egito,
que é o mundo, através do batismo, que é o cruzar o Mar Vermelho, e caminhar pelo deserto desse mundo, até a nossa morte. E aí, na nossa morte, nós entraríamos em Canaã. Essa seria a figura. Será mesmo assim? O problema é que, se Canaã é o céu, a figura do céu ela se torna um pouco diferente daquilo que nós imaginávamos, porque nós entramos em Canaã e encontramos lá inimigos, inimigos iníquos. Encontramos guerras, oposição a tudo que é do Senhor. Há coisas muito boas em Canaã, sim, mas elas têm que ser conquistadas por meio da guerra, por meio do combate. Quando nós vemos isso, meus irmãos, nós notamos que Canaã não pode ser o céu. De acordo com Efésios, nós podemos entender que Canaã não é o céu para onde nós iremos quando o Senhor nos levar, pela morte ou pelo arrebatamento, mas Efésios nos diz que existe um lugar chamado as regiões celestiais. Este lugar não é um lugar futuro. No capítulo 2 que nós lemos de Efésios, ali nos diz que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse lugar nós já fomos assentados. Então, esse lugar é algo presente. Nós já estamos lá. Se nós conhecemos esse lugar, é outro assunto. E esse livro de Josué vai nos ajudar nessa questão. Mas aqui nós vemos que Canaã não é o céu. Não é o céu onde nós iremos na nossa morte ou no nosso arrebatamento. Não. Canaã são as regiões celestiais que nós podemos usufruir hoje, agora. Nós já fomos colocados lá. Canaã significa o que diz em Efésios 3:8, que nós lemos. As insondáveis riquezas de Cristo. Isso é Canaã. A primeira parte da Epístola aos Efésios, que é o capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, esses 3 primeiros capítulos são a primeira parte da Epístola aos Efésios. Ela é caracterizada pela palavra riqueza. Isso nos diz a irmã Ruth Paxson. 5 vezes nós encontramos ali a palavra riquezas, né? Começando com o capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça. No mesmo capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Suprema riqueza da sua graça. O versículo 7 era só a riqueza da sua graça. Aqui é a suprema riqueza da sua graça. Mais adiante, capítulo 3, versículo 8. O texto que nós já lemos, versículo já lido, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Essa é uma palavra fascinante, irmãos. Insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis, ou seja, quanto mais nós nos aprofundarmos nela, mais nós descobrimos que elas são infinitas. Insondáveis riquezas de Cristo. Finalmente, no versículo 16 do capítulo 3, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, segundo a riqueza da sua glória. A riqueza da sua glória. Então, nós vemos aqui, nesses três primeiros capítulos, nessas 5 menções da palavra riquezas, né? Essa ênfase que Efésios dá neste lugar, nos lugares celestiais, aonde estão estas riquezas, né? Em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, em termos espirituais, no Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, Canaã significa o lugar onde estão as insondáveis riquezas de Cristo. Canaã significa o lugar onde podemos experimentar a plenitude de Cristo. Né? Essa plenitude, em Efésios, ela está lá. Capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui no final, no versículo 19, o original diz assim, para que sejais plenos de toda a plenitude de Deus. Plenos de toda a plenitude. E no capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é um livro que trata de plenitude, que trata de riquezas. E se trata de algo experimental. Nós já fomos colocados lá. Nós, pelo Espírito Santo, somos instados a sermos plenos de toda a plenitude de Deus, junto com todos os santos, experimentarmos estas riquezas. Isto, meus irmãos, é algo para o presente, para hoje. Canaã é a vida cristã, no plano mais alto. Canaã não é o paraíso celestial futuro. Não, Canaã é a vida hoje nas regiões celestiais. E aí vem a pergunta, será que já estamos em Canaã? É nesse sentido que o livro de Josué é muito interessante para nós. É um livro maravilhoso, porque ele vai nos fornecer as figuras para nós entendermos estas realidades espirituais. Através dessas figuras, nós vamos entender o que é a vida em Canaã, o que é a vida no plano mais alto. O povo de Israel foi liberto do Egito. E nós sabemos que isso significa a nossa libertação do mundo. O Egito é um tipo do mundo. Logo depois que eles foram libertos do Egito, o mar se abriu e eles passaram pelo meio do mar. Os egípcios vieram atrás e foram submersos pelo mar. Nós passamos pelo mar em morte e ressurreição.
Fomos maravilhosamente salvos e o batismo tipifica essa salvação. Logo em seguida vem o deserto. Para que serve o deserto? Qual é a função do deserto? Em termos do Novo Testamento. Nós sabemos o que é o deserto lá por Deuteronômio 8. Mesmo capítulo que nós lemos antes para ver as riquezas da terra, em Deuteronômio 8, nós também vemos o porquê do deserto na vida dos filhos de Israel. Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O versículo 16 do mesmo capítulo. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Aqui nós vemos para que serve o deserto. O deserto serve, irmãos, para que nós conheçamos a nós mesmos. O deserto é um tempo de experiência para que nós descubramos a nossa natureza carnal. Como nós gostaríamos que com a nossa salvação tudo já estivesse resolvido. O velho homem já estivesse eliminado e nós simplesmente estivéssemos vivendo com a nossa nova natureza. Mas esse não é o caminho do Senhor. E o deserto serve para que nós descubramos na prática, na experiência, que nós somos carnais. Sim, nós recebemos vida, nós nascemos de novo, porque nós foi implantada a vida do nosso Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Mas nós não sabemos que essa velha natureza continua ativa. Precisamos conhecer quem somos. E o deserto vai mostrar quem nós somos. Claro, não é só isso que o deserto faz. O deserto também vai mostrar para nós quem é o Senhor que nos salvou. É por isso que o povo de Israel foi levado ao cruzar o Mar Vermelho até o sul da península do Sinai. E lá no Sinai, naquele ambiente, naquela paisagem preparada, ali o Senhor vai se revelar ao seu povo. Ali o Senhor vai revelar a sua lei, a sua palavra. Ali o Senhor vai estabelecer o tabernáculo da sua aliança, o meio pelo qual ele pode habitar no meio do seu povo. Mas, em relação ao povo de Israel, eles precisavam conhecer quem eles eram. O único adversário de Israel no deserto foi Amaleque. É interessante que o Senhor não levou Israel diretamente até a terra prometida, porque imediatamente Israel entraria em luta, em batalha contra os adversários. Isso não podia acontecer, porque primeiro Israel precisava conhecer o Senhor e também precisava conhecer a sua carne. Porque se nós andarmos na carne, nós seremos presa fácil para o nosso inimigo. O primeiro adversário que Israel enfrentou, o único adversário do deserto, foi Amaleque. Isso está em Êxodo 17. Fora disso,
Se você ler toda a história do trajeto do povo de Israel, naqueles 40 anos de deserto, eles nunca enfrentaram nenhum inimigo. O Senhor os preservou. Somente Amaleque, Êxodo 17, um pouco antes deles chegarem no Sinai. Por quê? Porque Amaleque significa a carne. Amaleque tipifica a carne. Se os irmãos olharem lá em Êxodo 17, vão ver que Amaleque vem contra Israel exatamente depois do episódio de Refidim. Em Refidim, nós sabemos o que aconteceu. O povo murmurou porque não tinha água. Moisés tomou o seu bordão e, instruído pelo Senhor, feriu a rocha. E da rocha brotou água. E o povo bebeu. Qual é o significado espiritual desse episódio? Isso nos fala da vida pelo Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, dos rios de água viva que jorram do nosso interior, pela presença do Espírito Santo. Logo depois de Refidim, quando a água jorra da rocha, Amaleque ataca o povo de Israel. E aqui é uma relação muito interessante, né? Quando nós começamos a entender que nascemos do Espírito, quando nós começamos a descobrir que há um Espírito em nós, que esse Espírito quer nos conduzir a andar segundo Deus, imediatamente nós vamos descobrir que há outro poder em nós, que é a carne. Então, irmãos, a trajetória do deserto, ela tem por objetivo nos fazer descobrir que nós somos carnais. Por natureza, nós somos carnais. Por causa disso, o tempo no deserto é um tempo em que nós estamos muito envolvidos conosco mesmo. Muito envolvidos com os vários aspectos da carne que começam a aparecer. Leia lá, vamos abrir em Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Um trecho bem conhecido de todos os irmãos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou não façais as coisas que desejais, como diz a tradução de Darwin, né? Então, aqui nós vemos que o deserto ele tem a função de nos fazer descobrir esse fato. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Querido irmão, querida irmã, será que você já percebeu plenamente esse conflito? Será que você já descobriu o quanto a carne está presente em você? Quanto ela é ativa? Este é o propósito do deserto. Devemos descobrir quem somos, que tipo de natureza está em nós, de modo que, descobrindo o que é a carne, a feiura da carne aos olhos de Deus, então nós deixemos de confiar na carne, ou seja, deixemos de confiar em nós mesmos. Entreguemos a carne à morte em todas as suas manifestações. Aprendamos a ver que o nosso Senhor Jesus não somente morreu por nós, mas nos colocou na sua morte, de modo que nós possamos colocar os feitos do corpo, as manifestações da carne,
no lugar de morte. E assim aprendamos a depender do Senhor e do seu Espírito que habita em nós. Essa é a função do deserto. O povo de Israel levou 2 meses para sair do Egito e chegar ao Sinai. E no Sinai eles ficaram praticamente 1 ano. Ou seja, levaram 1 ano e 2 meses para chegar até a ponta sul da península. A maior parte desse tempo eles ficaram justamente no Sinai, diante do Senhor, aprendendo do Senhor. Quando eles saíram dali, a Escritura nos diz, em Deuteronômio 1, que deveriam ser 11 dias até Canaã. Mas eles não levaram 11 dias. Eles levaram 38 anos e 10 meses. Completando 40 anos no deserto. Onze dias se tornaram mais de 38 anos. Toda aquela primeira geração morreu no deserto. Será que esse era o propósito de Deus? Meus irmãos, nós sabemos que não. O propósito de Deus para eles era que aquela geração que saiu do Egito entrasse em Canaã. Mas ela não entrou. Ela morreu no deserto. E somente a segunda geração entrou e tomou posse da terra. Exceto 2, Josué e Caleb. A pergunta é, irmãos, será que nós estamos dando voltas no deserto? Será que ainda estamos ocupados conosco mesmo? Será que ainda estamos em torno dos nossos pecados, em torno das nossas dificuldades, em torno das nossas situações de vida, em torno daqueles que nos cercam? Será que nós temos desejo por Canaã? Isso é muito importante que nós perguntemos, porque o propósito de Deus é que nós deixemos de estar ocupados conosco mesmos, deixemos de estar lutando com a carne, para que nós possamos adentrar Canaã. Existe um nível, existe um plano mais elevado da vida cristã, que é esse plano que é vivido em Canaã. E por isso nós precisamos sair do deserto, sair de torno de nós mesmos, para entrar na plenitude da vida cristã que está em Canaã. Essa vida do plano mais alto é vivida somente em Canaã. Mas para adentrar Canaã, eu preciso vencer essa etapa do deserto. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não vamos mais ter problemas com a nossa carne posteriormente à saída do deserto. Não. Se os irmãos lembrarem, lá em Êxodo 17, quando o Senhor fala a respeito da luta contra Amaleque, lá no final desse capítulo nós vamos ver que a palavra de Deus nos afirma que a luta contra Amaleque vai permanecer para sempre. Estou vendo aqui o trecho para ler para os irmãos. 17, Êxodo 17, 16, que nos diz assim: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não deixaremos de enfrentar a nossa natureza carnal enquanto nós estivermos nesse corpo mortal.
até a nossa glorificação. Nós vamos permanecer com essa natureza carnal e pecaminosa em nós. O Senhor proveu plena libertação para isso, na sua morte e na sua ressurreição. O Senhor proveu a nossa inclusão na sua morte poderosa e inclusiva. E nós podemos, pelo seu Espírito, mortificar os feitos do corpo, como diz Romanos 1. Nós podemos viver usufruindo deste poder para aplicá-lo nas manifestações da carne. Talvez no início da vida cristã, nós percebemos aquelas coisas mais grosseiras da carne. E nós, então, experimentamos a libertação deste tipo de pecado. Mas, à medida que vamos crescendo, nós vamos percebendo que a carne é muito sutil. A carne, ela, inclusive, ela se disfarça de espiritualidade. E ela, inclusive, se apresenta em coisas espirituais. É possível aparentar espiritualidade na carne. A carne é muito sutil. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo as sutilezas das manifestações da carne. Nós começamos a descobrir que até mesmo quando parece que nós somos humildes, a carne está ali. Quando parece que nós somos quietos, aquietados, a carne também está ali. A carne encontra os seus caminhos. Então, ela sempre haverá luta contra Amaleque. Sempre haverá esse aplicar do mover de Jesus ao nosso corpo mortal. Isso sempre vai acontecer. A questão é que nós não podemos estar centrados, ocupados com isso todo o tempo. Isso deve dar lugar, progressivamente, a uma ocupação com outras coisas, que é o que nós vamos ver em Canaã. Então, esse estágio do deserto, ele precisa ficar para trás. Nós devemos definitivamente descobrir quem nós somos. Nós devemos definitivamente aprender a sentença de morte sobre a carne. Ou seja, não confiar na carne, não confiar em nós mesmos, não defender a nossa carne, não se esconder, não esconder a nossa carne, expor a nossa carne, para que a sentença de morte esteja sobre ele. Então, aí, nós poderemos entrar em Canaã. Não é necessário passar a vida no deserto, lutando contra a carne, porque nós somos chamados para viver no Espírito em Canaã. Vamos entrar, então, no livro de Josué, depois dessa introdução, que é necessária para entendermos esse contexto da relação entre os tipos do Antigo Testamento e as realidades do Novo, a relação Josué, Efésios e o pano de fundo da história do povo de Israel, desse andar no deserto, sair do Egito, chegar a Canaã, e o significado dessa caminhada, o que significa entrarmos em Canaã, entrarmos nessa vida no plano mais alto. Josué é um tipo do Filho de Deus que entra em Canaã. Josué, o nome Josué significa Jesus, e tipifica um homem em Cristo. Devemos ter a vida de Josué para entender que tipo de pessoa entra em Canaã. Então, nós vamos ver na biografia de Josué aqueles elementos que fazem um homem que foi preparado pelo Senhor para entrar na terra de Canaã. Josué aparece pela primeira vez no livro de Êxodo, Êxodo 17, exatamente nesse combate que nós falamos de Israel contra os amalequitas.
o único combate que aconteceu nos 40 anos no deserto, né? Aqui nós vemos que, se nós lemos lá em Josué 17, o texto é Êxodo 17, 9 a 14. Nós não vamos ler aqui para economizar o tempo, né? Mas os irmãos conhecem a história, né? Amaleque veio, atacou Israel, e aqui nós vemos que Josué foi escolhido por Moisés para liderar Israel no combate, né? Às vezes nós pensamos, Israel realmente era um povo que não tinha nenhum treinamento militar, né? Josué, quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés tirou do Egito um povo de agricultores, um povo de criadores de gado, um povo de trabalhadores escravizados, né, que faziam tijolos. Eles não eram militares, né? Agora, nós não podemos esquecer que Moisés era um homem instruído nas ciências e nas artes dos egípcios. Moisés, como filho da filha de Faraó, como pessoa que foi preparado para estar nos altos estratos do governo do Egito, ele certamente foi instruído na ciência militar dos egípcios, né? Ele sabia muita coisa. Ele havia aprendido a respeito das técnicas militares e certamente Moisés deve ter visto as qualidades espirituais e naturais de Josué e o chamou e o instruiu para que ele fosse formado um líder, um guerreiro do Senhor. Nós sabemos que Amaleque é um tipo da carne. Então, aqui nós também vemos não somente Josué como um líder militar, mas em tipo como um homem que sabe lidar com a carne, aplicando a sentença de morte do Senhor continuamente sobre ela. Essa é a característica de um guerreiro do Senhor. Aqui nós vemos o espírito do guerreiro. Josué é um combatente. Josué está lá na planície. Moisés está lá no alto do monte, né, com as mãos sustentadas por Arão e Hur para interceder. Mas Josué está lá embaixo, no campo de batalha, à frente de Israel, até que Amaleque seja completamente desbaratado. Ele é um guerreiro do Senhor. E nós sabemos que aquele que sabe lutar com Amaleque é aquele que sabe lidar com a carne, aplicando a sentença de morte do Senhor continuamente sobre ela. Então, essa é uma das características de Josué, o guerreiro do Senhor, o homem que entra na terra de Canaã com o povo de Israel. Mais adiante, no livro de Êxodo, Êxodo 24, nós temos aquele episódio em que Moisés sobe ao Monte Sinai. Não vamos ler de novo Êxodo 24, 13, né? Embora seja só um versículo. Mas lá nós vemos Moisés subindo ao monte e ele sobe com Josué. Moisés fica 40 dias e 40 noites no topo do monte falando com Deus. Josué ficou em algum lugar antes do topo, onde Moisés estava. Nós não sabemos se ele ouviu tudo o que Deus falava a Moisés, porque Deus falou muita coisa sobre o tabernáculo, sobre os sacerdotes, sobre os sacrifícios, muitas coisas foram faladas. E talvez Josué tenha ouvido algo disso. Contudo, o que nós sabemos é que Josué ficou ali 40 dias e 40 noites, aguardando o retorno de Moisés. Ninguém sabia quanto tempo Moisés ia demorar. Tanto que o povo lá embaixo achou, né, que ele estava demorando demais e fez o que fez, né? Fazendo bezerro de ouro. Mas Josué perseverou diante de Deus. Ele certamente estava em comunhão com Deus.
Vemos, irmãos, que Josué era um guerreiro, mas ele também era um homem de devoção, que permanecia na presença do Senhor. Hoje em dia, muitos dizem que muitos dizem que gostam dos livros, do estudo, e esses conseguem se isolar e supostamente estar em comunhão com o Senhor. Mas quando se trata das coisas práticas, quando se trata da ação necessária, essas pessoas não conseguem sair do lugar. Outros são aqueles que só sabem agir, inquietos, né? Mas estão sempre dispostos a ajudar, a fazer, quando surgem as necessidades. No entanto, quando se trata de permanecer na presença do Senhor, tem muita dificuldade. Nós vemos aqui que Josué é tanto um guerreiro do Senhor, um combatente do Senhor, como também é um homem de devoção que sabe permanecer na presença do Senhor. Êxodo 33, 11. Outro episódio da vida de Josué. Após o pecado do povo, Moisés ergueu uma tenda para si fora do arraial. Ali, Moisés tinha comunhão com Deus, e nós sabemos que esse texto ali, em Êxodo, esse capítulo de Êxodo 33, nos fala que ali, na tenda da congregação, Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. É o que diz a Bíblia. Moisés tinha uma comunhão viva com Deus. Mas Moisés precisava sair da tenda e ir ao arraial para estar com o povo, para ministrar o povo. Contudo, nós vemos aqui em Êxodo 33, 11, né, o texto nos diz a respeito de Josué. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Certamente Josué sabia da comunhão de Moisés com Deus. E ele também apreciava a comunhão com Deus e não se apartava da tenda da congregação. Irmãos, nós somos muitas vezes tão burocráticos com o Senhor, nós somos tão expeditos. Nós oramos 10, 15 minutos e já queremos ir embora. Nós não sabemos o que é permanecer na presença do Senhor. Nós não sabemos o que é adorar o Senhor. Declarar o nosso amor por Ele. Orar de forma lenta e calma diante dEle. Que nós possamos separar tempo, fechar a porta do nosso quarto e permanecer diante do Senhor. Porque é assim que nós somos tornados aquelas pessoas que podem entrar em Canaã. Aqueles cristãos que são capacitados para entrar em Canaã. Êxodo, capítulos... Desculpe, aqui não é Êxodo, eu anotei errado, é Números. Deixa eu ver aqui. Números, acho que é 13 e 14 mesmo. Números 13 e 14. Tem o livro aqui. Números 13 e 14 narram uma história que nós conhecemos bem, né? Que é a história dos 12 espias que são enviados à terra de Canaã por Moisés, antes da entrada na terra. Esses espias, né, são selecionados, um de cada tribo, e eles vão, visitam Canaã, andam por toda a terra, e ao retornarem, passaram 40 dias, a terra
vieram a Moisés e todos eles, todos os 12, acharam a terra maravilhosa. No entanto, houve diferença. Não em relação à terra em si, mas em relação àqueles que habitavam a terra. 10 desses espias disseram que os inimigos eram muito fortes e que não poderiam ser enfrentados por eles. Eles, inclusive, se acharam como gafanhotos diante daquelas pessoas que eram como que gigantes, os habitantes daquela terra, os anaquins. A incredulidade deles diante dessas dificuldades, dos muros grandes, das guerreiros de estatura muito elevada, carros, eles disseram o seguinte: não tem jeito, é melhor escolhermos outro líder e voltar ao Egito. No entanto, Josué e Caleb viram tudo isso de forma diferente. Números 14, de 6 a 9, só vou ler essa parte. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb não se acharam gafanhotos. Pelo contrário, eles viram aqueles gigantes como comida, como alimento. Ou seja, enfrentá-los seria a fonte de fortalecimento espiritual no Senhor. Vencer aquelas cidades, aqueles gigantes, aqueles carros, tornaria eles ainda mais vigorosos. Essa é a vida da fé. Diante de desafios ou adversidades, ela cresce. Ela vê a provisão do Senhor, ela se apropria da graça do Senhor cada vez mais. Aqui nós vemos Josué como um homem de fé. Irmãos e irmãs, a fé é uma capacitação para deixar de olhar para si mesmo e olhar somente para o Senhor. A fé é uma capacitação para deixar de olhar para si mesmo e olhar somente para o Senhor. Quando nós estamos olhando muito para nós mesmos e para o que está ao redor de nós, a fé é algo impossível. Mas a comunhão com Deus, o tempo na presença de Deus, nos leva a vivenciar as realidades celestiais. Nos leva a experimentar as regiões celestiais. Nos leva a viver diante do trono de Deus, diante do trono de autoridade do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Quando essa comunhão com o trono de Deus, com as regiões celestiais, com a vitória do Senhor, quando isso se torna real para nós, então as promessas de Deus aqui na terra se tornam reais, independente das circunstâncias. Aqui nós entendemos por que Josué e Caleb não ficaram assustados com as cidades de altas muralhas habitadas por gigantes. Se nós olharmos para nós mesmos, diante dos desafios da fé, nós vamos desfalecer. Mas devemos tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em Cristo, na obra consumada de Cristo, em sua ressurreição e ascensão, em sua posição exaltada de autoridade. Quando nossos olhos estão nele, na sua vitória, então nós experimentamos a vitória aqui na terra. Querido irmão,
Você quer ter a terra da promessa? Você quer entrar nela? Você deseja viver a vida cristã em plenitude? Isso vai ser uma experiência maravilhosa. Mas cada delícia dessa terra, cada aspecto do experimentar a Cristo em plenitude, terá que ser conquistado. Queridos irmãos, isso não é dado de graça. Nós temos que conquistar. Há inimigos que procuram reter, impedir o acesso às insondáveis riquezas de Cristo. Não pense que Canaã, que viver essa vida de plenitude, é simplesmente colher as frutas aqui e ali, colher o trigo aqui e ali. Não. Você vai descobrir que as frutas estão lá, as riquezas de Cristo estão lá para ser usufruídas. Mas existem principados e potestades colocados no caminho dessas riquezas, com o objetivo de nos impedir de alcançá-las, de usufruir delas. E assim, nos impedir de alcançar a plenitude de Cristo, nos impedir de alcançar a maturidade, nos impedir de alcançar a maturidade coletiva da igreja, em que os próprios filhos de Deus edificam uns aos outros. Principados e potestades visam impedir que essas riquezas sejam usufruídas. Cada nação ali em Josué, cada cidade representa algum aspecto dessa vida de plenitude. Mas essas cidades precisam ser tomadas. Seus ocupantes precisam ser desbaratados. Os irmãos percebem a analogia? Eles tinham que matar aqueles iníquos. Isso hoje em dia para nós parece uma selvageria. Nós não vamos explicar isso agora, mas tomemos um paralelo espiritual. Nós temos que desbaratar esses principados e potestades. E não somos nós que desbaratamos, nós declaramos a vitória do Senhor sobre eles. Nós declaramos que o Senhor Jesus expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí nós vamos conquistando cada uma dessas cidades e desfrutando as riquezas de Cristo. Cada cidade, irmãos, nós vamos ver isso, é maravilhoso em Josué. Nós vamos ver que cada cidade, ela ilustra um aspecto dessa riqueza que nós temos em Cristo. Efésios tem 3 divisões principais, segundo a nossa irmã Ruth Patterson. De 1 a 3 nós já falamos, né? Trata das nossas riquezas em Cristo. Nós já vimos 5 vezes a palavra riquezas é mencionada ali, nessa primeira parte, Efésios capítulos 1 a 3. Efésios, os capítulos 4, 5 e os 6 até o versículo 9, trata do nosso andar em Cristo. Então, como nós temos riquezas em Cristo, nos 3 primeiros capítulos, nós somos chamados a andar, né, de acordo com essas riquezas. É por isso que o capítulo 4 começa com Paulo nos dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados a andar. Então, 4, 5 e 6, até o versículo 9, trata do nosso andar em Cristo. Ali vocês vão ver o andar em geral, o andar da igreja, o andar da família, o andar de todos, servos, senhores. Mas a última parte, a terceira, que é a menor, capítulo 6, do 10 ao 24, ela fala do nosso combate em Cristo. Ali vocês lembram daquele versículo 6:12 que diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né, nas regiões celestiais. Então, 3 partes do livro de Efésios: riquezas em Cristo, capítulos de 1 a 3, andar em Cristo, capítulos 4, 5 e 6,
de 1 a 9, combate em Cristo, capítulo 6, de 10 a 24. Essa parte final de Efésios nos mostra que a vida cristã envolve um combate, uma guerra. Esse combate não é contra carne e sangue. Esse combate não é no plano terreno. Esse combate não é, irmãos, no plano doutrinal, não é no plano político, não é no plano deste mundo, em hipótese alguma. Essa batalha é nas regiões celestes. É uma batalha espiritual. Nós podemos ganhar todas as batalhas que nós quisermos aqui na Terra. Mas se nós não ganharmos a batalha celestial, nós não ganhamos nada. Josué nos explica que batalha é essa. Ela envolve a conquista da herança. Há uma promessa para nós. Há uma herança para cada tribo de Israel. E Israel é chamado a entrar na terra e a colocar os seus pés na terra para possuir essa herança. Efésios nos mostra de forma tão preciosa, irmãos, que essa herança é a nossa herança. Isso está lá no capítulo 1, versículo 14. Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós temos uma herança que é nossa. Isso é maravilhoso. Mas também o Senhor tem uma herança em nós. E isso está em Efésios 1:11. Nele, digo, no qual também fomos também feitos herança. Nós somos feitos herança nele. O pai vai receber a sua herança com o filho formado plenamente em nós. Mas essa herança não é apenas individual, ela é coletiva. É a herança formada em muitos filhos. 1:14 fala da nossa herança, mas tem outro versículo que também fala da herança do Senhor, que é o 18. Tudo no capítulo 1. Iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui é coletivo. O Senhor tem uma herança em nós. Irmãos, pensem nisso. Nós temos uma herança, nos foi dada, somos chamados a conquistá-la. E Ele, o Senhor, quer conquistar a sua herança em nós para a sua glória. Espero, irmão, que você perceba, esse assunto da herança não é algo passivo. Não é algo que você recebe ao ser salvo e está pronto. Claro, irmãos, nós recebemos, ao crer no Senhor, nós recebemos o perdão dos pecados, a justificação, a reconciliação e a vida eterna. Isso se chama regeneração. Isso é um novo nascimento. E tudo isso é grandioso, maravilhoso. Isso é nosso. Não precisamos temer. Só que não devemos parar aí. A salvação, ela deve ser desenvolvida. Filipenses 2:12 fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 1 Timóteo 6:12 nos diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Isso é a plenitude da vida cristã, vivida aqui na terra. E isso é Canaã. Será que nós queremos entrar nisso, irmãos? Será que nós temos o desejo? Josué e Caleb não temeram os desafios e tomaram posse de Canaã. Os outros 10 espias morreram no deserto, junto com toda aquela geração. Queridos irmãos, como nós responderemos a esse chamado? Nós queremos apenas cruzar o Mar Vermelho e entrar no deserto?
Ou nós queremos adentrar Canaã e viver em Canaã? Esse é o nosso chamamento. E para isso, o livro de Josué nos convida. O capítulo 1 do livro de Josué, nós temos que nos apressar aqui para não irmos muito longe. O capítulo 1 do livro de Josué nos fala de um momento de comunhão que o Senhor teve com Josué. Aqui o Senhor fala com Josué, nesse primeiro trecho que nós lemos, Josué 1, de 1 a 9. E ele diz muitas coisas. Ele diz que Josué se disponha e passe o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, que promessas preciosas. Que promessas maravilhosas. Muitos valorizam mais o ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas para mim, embora isso seja muito importante, essa promessa que o Senhor dá, quando ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Isso é algo maravilhoso. E em seguida o Senhor diz a Josué, ser forte e corajoso. Ele vai dizer isso 3 vezes a Josué, nesse trecho. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O Senhor fez um juramento. O Senhor fez uma promessa. E o Senhor diz a Josué, simplesmente ser forte e corajoso. Eu vou cumprir a minha promessa. Versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui entra um elemento. Como nós podemos ser fortes e corajosos? O Senhor diz a Josué, tende o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. E no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Aqui, a tradução Darby diz assim, que este livro da lei não deve apartar-se da tua boca. Esse livro da lei deve ser o teu tema de conversação. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós vamos ficar aí discutindo doutrinas bíblicas ou expondo para os outros o nosso presumido saber bíblico, dando lições e aulas bíblicas da nossa sabedoria para os outros. Não, irmãos, não. Isso aqui, esse não cesses de falar desse livro da lei, quer dizer que a palavra viva está atuando em nós. A palavra viva está moldando, corrigindo, dirigindo, nos dando maior clareza no nosso andar. E isso se torna o nosso testemunho. Queridos irmãos, nós somos pobres na palavra de Deus e na comunhão, porque nós somos muito pouco exercitados pela palavra de Deus. Nós gostamos de ensinar os outros e expor o nosso saber. Mas será que nós temos um testemunho pessoal de que a palavra está nos corrigindo, nos dirigindo, nos constrangendo, nos transformando, que a palavra é a nossa fonte de alegria, que a palavra é a nossa instrução nas coisas mais simples? Não cesses de falar deste livro da lei. Que esse livro seja a nossa conversação, pela ação que ele tem em nós. E o Senhor acrescenta, medita neste livro, dia e noite.
Queridos irmãos, não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Devemos ter o hábito de ler extensivamente as Escrituras. Ler as Escrituras de início ao fim, Gênesis e Apocalipse. Devemos ter o cuidado de fazer leituras completas de toda a Bíblia. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, cada um sabe, né? 3 vezes por ano, cada um sabe a quantidade de leituras que deve fazer. Mas precisamos conhecer extensivamente as Escrituras. Isso é importante para termos uma visão do todo. Nós sabemos que é na tua luz que vemos a luz. Ou seja, uma porção da palavra é iluminada por todo o resto da palavra. Tá? Mas não basta essa leitura extensiva. Nós precisamos ir um pouco além. E aqui o Senhor fala a Josué, medita nela dia e noite. Isso quer dizer gastar tempo com porções menores das Escrituras. Gastar tempo, demorando-se mais tempo em porções da palavra de Deus e tentar entender o que o Senhor quer nos falar ali. A meditação, muitas vezes, ela é feita com um caderno, fazendo notas, né? Para a gente anotar o que o Senhor está nos falando e não perder o que aquele trecho da Bíblia está falando conosco. Meus irmãos, isso é muito importante para que a palavra se torne viva, para que nós entendamos e relacionemos a palavra com o nosso viver, com o nosso dia a dia. Muitas vezes também a meditação vai nos levar à memorização. Memorização de um trecho ou de um mesmo livro da Bíblia. Isso é outro depósito muito, muito positivo, muito frutífero no nosso relacionamento com o Senhor. A leitura, a meditação, a memorização devem nos levar para o estudo também de um livro ou porção da Bíblia, onde nós podemos usar meditações que fizemos, comparados com comentários, com outros livros recomendados, para elucidar ainda mais o sentido das Escrituras. Meus irmãos, tudo isso, todo esse envolvimento com as Escrituras, ele visa nos saturar com a palavra de Deus, de modo que essa palavra ela possa lavar a nossa mente, ela possa lavar os nossos sentimentos, ela possa nos encher da mente de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus. Ela venha renovar a nossa mente. Colossenses 3,16 fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso quer dizer ter um depósito rico dessa palavra, pela leitura, pela meditação, pela memorização, pelo estudo, não importa como, de todos os modos, que ela nos lave, que ela nos limpe, que ela crie em nós uma mentalidade, uma perspectiva segundo o céu. Meus irmãos, é para isso que nós estamos falando de Canaã, regiões celestiais. Nós queremos viver uma vida nas regiões celestiais. Para viver essa vida, nós precisamos ser saturados com a palavra de Deus. Nós precisamos ser trabalhados pela palavra de Deus. Ela precisa, depois de nos encher, de nos lavar, ela precisa cortar como espada de dois gumes. Hebreus 4,12. É mais penetrante a palavra de Deus do que espada de 2 gumes e corta até o ponto de dividir alma e espírito. Desse modo, nós vamos ter uma mente renovada. É essa mente renovada que pode compreender o céu, as regiões celestiais. Romanos 12,2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, Josué é um homem experiente nos caminhos do Senhor. Ele tem cerca de 80 anos nesse momento. Está sendo chamado para liderar o povo a entrar na terra. Mas ele é exortado a ser forte e corajoso e a cultivar uma íntima comunhão com o Senhor por meio da sua palavra. É esse enchimento com a palavra de Deus que vai nos dar uma nova mentalidade e que vai nos permitir entender as realidades celestiais de Canaã. Precisamos muito disso nesses dias em que nós estamos vivendo.
Hoje, meus irmãos, o saber se multiplicou. Muitos estão sendo confundidos e enganados, mesmo entre os santos. Muitos estão sendo envolvidos com falso saber. Meus irmãos, que o Senhor nos anime a não ficarmos tudo certo, a não nos contentarmos em ficar em torno de nós mesmos, como aqueles que saíram do Egito. Eles saíram do Egito, mas eles ainda estavam cheios do Egito dentro deles. Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Nós somos chamados para entrar em Canaã. Aqui, na nossa vida terrena. Lá em Canaã estão as insondáveis riquezas de Cristo, para serem desfrutadas por nós como povo de Deus. Lá nós temos a nossa herança. E lá Deus tem a sua herança em nós. Lá há o testemunho do reino de Deus na terra. Meus irmãos, essas riquezas precisam ser possuídas, conquistadas. Nós precisamos nos apossar delas. Os inimigos são terríveis, mas nós temos um Deus muito mais terrível, para que experimentemos a sua mão poderosa em ação. Será que você crê nisso? Será que isso para você é uma fábula? Será que a vida cristã tem que ser vivida no deserto mesmo? E temos que morrer lá? Será que Canaã é o céu, então? Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que Canaã são as regiões celestiais. E que há uma vida celestial para nós vivermos aqui na terra. Que o Senhor possa despertar a nossa fé para entrarmos nessa realidade. É isso que nós vamos fazer, estudando o livro de Josué. Hoje apenas começamos. Hoje apenas entramos no capítulo 1. Nós queremos entrar em Canaã, queremos conquistar aquilo para o qual nós somos conquistados. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor anime os nossos corações nisso. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Obrigado pelo livro de Josué e pela Epístola aos Efésios. Obrigado por Canaã, que deve ser conquistado. Obrigado pelas regiões celestiais, onde já fomos colocados. Senhor, queremos combater o bom combate. Queremos alcançar o teu pleno propósito. Senhor, nós não nos contentamos com nada menos que isso. E por isso, Senhor, rogamos a Ti, com ousadia, leva-nos a experimentar Canaã. Leva-nos a conquistar. Senhor, a conquistar Jericó, conquistar Ai, conquistar Betel, conquistar Jerusalém, conquistar Hebrom. Senhor, leva-nos a conquistar as insondáveis riquezas de Cristo, Senhor. Sabemos que Tu vais à frente. Sabemos que Tu és o vencedor. A vitória já está dada. Senhor, vai adiante e conduz-nos nesse caminho, para que vivamos em Canaã nessa vida e possamos dar testemunho do Teu reino aqui na terra. Nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.